último episódio desta segunda temporada e o Ligados pela História veio a Sales Oliveira contar um pouco mais da história ferroviária que é forte neste município. E tem muito mais, é só você esperar para ver. E nós vamos te levar para conhecer uma fazenda de criação de peixe. Saímos para a última gravação, certos de que foi uma belíssima temporada. Sales Oliveira é nosso último destino da edição de Fazenda em Fazenda. Nossa primeira parada foi para conhecer a plantação de orgânicos no sítio da família da Rose. Ela está cheia de planos e compartilhou com a gente enquanto apreciávamos um delicioso café da manhã com tudo feito por ela, direto da roça para a mesa. Não tem jeito melhor de começar o dia como uma mesa do café da manhã. Começa aqui que você está vendo. Rose, essa proposta de avançado que você tem hoje a oferecer um café colonial é uma coisa que já está bem construída aí, né, para você? Sim, eu só falta executar, mas eu gosto muito e a ideia já está nos meus planos futuros, bem próximo. Qual que é a história desse lugar, né? Vocês estão hoje investindo na agricultura orgânica e já está trabalhando isso como educativo com criança. Essa ideia surge como? Eu gosto muito da parte de orgânico, do sem agrotóxico. Sempre gostei para mim, para minha vida, para minhas filhas, né, para a família. E aí eu pensei em por que não divulgar mais, trabalhar mais essa parte, principalmente com crianças. Então a gente está trabalhando com as crianças já na escola. A gente tem os morangos orgânicos, a gente tem a horta que a gente planta sem nada de químico. Então eles vieram conhecer, gostaram, colheram, comeram no pé. E aí surgiu a ideia de trabalhar o café nos finais de semana. A questão do morango é bem interessante, né? Porque além dele ser uma fruta muito bonita, ele faz parte do nosso imaginário, né? De uma certa forma, com uma fruta distante. Aí quando você, de repente, você observa que aquele morango, que normalmente você nem come a fruta, mas quase tudo é de morango. Né? Você come o biscoito que o recheio é de morango, o sorvete que é de morango, e a fruta não faz parte do nosso cotidiano, né? Porque ela tem sazonal, você tem ela em alguns períodos. Então trabalhar o educativo começando pelo morango deve deixar as crianças bem animadas. Sim, inclusive a gente recebeu criança que a mãe falou: ai, meu filho não gosta de morango. Comeu muito. Ele comeu, eu falei, seu filho comeu muito morango. Ela falou assim, não acredito. Mas é um morango diferente, né? O orgânico, ele tem sabor diferente. E só de saber que não tem nada de agrotóxico, então... Eu tô tendo muita procura de mães que estão começando a dar para os filhos, né? E aí... elas estão procurando o orgânico sem agrotóxico. E é uma demanda, porque o fato de você querer consumir o orgânico não significa que imediatamente você vai conseguir ter o orgânico, porque a gente ainda tem um atendimento, uma demanda meio reprimida ainda pela produção. Sim, porque ele dá muito trabalho, né? O orgânico, ele dá muito mais trabalho que o convencional. E onde você comercializa hoje em Sales o orgânico? Nós estamos, por enquanto, direto para o consumidor. Agora, acelerando esse processo, né, pode criar outros caminhos. Sim, nós começamos agora, então faz pouco tempo que nós implantamos. Esse ano foi o primeiro ano de colheita, então a gente já está fazendo estufa, nós começamos aos poucos para ver como que ia funcionar. E eu acredito que para o ano que vem a gente vai conseguir atender muito mais pessoas. Agora, o café colonial a ser ofertado no final de semana, você vai usar seus dotes culinários? Porque a gente está olhando aqui nessa mesa que tem bastante. Eu gosto. Adoro trabalhar a cozinha. E esse panetone, por exemplo, a hora que a gente chegou estava quentinho. Você fez hoje? Fiz hoje massa, recheio, cobertura. Feito aqui, na minha cozinha. Maravilha. E a gente vai partir para mostrar? Vamos. Então vamos lá. Vamos. E o morango deu
tão certo que vocês já fizeram um festival do morango aqui na cidade? Sim, fizemos meio que restrito, mais para a família, que foi o primeiro, né? Então fizemos vários pratos, desde suco até sushi de morango. Sushi de morango? Sushi de morango, vinagrete de morango, risoto de morango. Então fiz um cardápio bem de morango, tudo de morango. E depois do primeiro vai ter o segundo? Com certeza. Aberto? Sim. Ah, bom, porque Sim. aí deu vontade no pessoal e eles querem conferir. Aí fica muito bom. E aí você foi pesquisando receitas com morango para complementar isso tudo. Sim. E aí nesse café colonial vai rolar bastante coisa de morango. Bastante coisa de morango. Vitaminas, sucos, as geleias, que a geleia a gente tem feito bastante também. E vamos pesquisando ainda mais. O que a gente vai aprendendo, a gente vai colocando no cardápio. Sales Oliveira é uma cidade com grandes áreas rurais. O lugar já nos presenteou com atrativos bem característicos. É no município que tem uma fazenda de criação de búfalas com atividade nessa área desde 1970. A produção de mussarela com leite de búfala dali abastece a região mais próxima. Outra fazenda aberta ao público de Sales Oliveira é a Santa Luzia. Preservada, o espaço promove uma conexão entre história com vestígios bem presentes do tempo áureo do café e a natureza. A trilha até a cachoeira permite um passeio de apreciação e é bem educativo, com revelações sobre a fauna e a flora. O pequeno município é todo traçado por muitas trilhas rurais para bikes. São tantas que, para facilitar a vida dos ciclistas, a prefeitura mapeou os caminhos e sinalizou com indicação digital para ninguém se perder. Um grande desafio para quem resolve percorrer uma trilha na zona rural é saber o ponto de partida, o de chegada e garantir a segurança nesse trajeto. Nesse sentido, a Prefeitura, a Secretaria de Turismo aqui do município de Sales de Oliveira, resolveu muito bem oferecendo para quem vai se aventurar placas como essa com sinalização. Céci, como é que foi essa ideia? Era uma demanda que vocês sentiram já reprimida? Isso, na verdade a gente tem que trabalhar no sentido de sinalização, e principalmente as trilhas rurais, elas precisam estar asseguradas e identificadas para o ciclista sentir que ali ele tem um caminho para ser feito. Então por isso nós trabalhamos nessa identificação de demanda, precisávamos começar por isso, e as nossas principais trilhas, nós temos 5 trilhas dentro do município, foram identificadas juntamente com os pontos turísticos da cidade. Agora, quantas dessas vocês têm? Quantas trilhas hoje sinalizadas para a gente indicar para quem quer curtir o passeio? A gente tem as identificações já feitas em 5 trilhas, tá? É a trilha da Cambaúva, a trilha da 6.000, a trilha da Lajeado, a trilha da Piraguaçu e a trilha da Olaria. E aqui é o ponto de saída dessa trilha. Quem vier até aqui, acessa o QR Code. Ela consegue acessar o QR Code e ter mais informações no site da Prefeitura Municipal e também identificar, geralmente, por exemplo, a da Cambaúva, ela tem finalização com a 6.000 ou ao contrário, a 6.000 também pode finalizar na Cambaúva. Então elas conseguem ser identificadas e fazer o circuito fechadinho do ciclista. E a gente pode chamar a atenção, inclusive, para um número expressivo de ciclistas que vêm utilizar essas trilhas na cidade. Muito, Adri. A gente tem uma demanda bem expressiva de ciclistas, tanto os locais regionais utilizando isso, quanto ciclistas que vêm de grandes cidades como Campinas e São Paulo, também explorar essa nossa região nesse sentido. E as trilhas rurais são os que eles mais procuram, porque são lugares que eles conseguem ter amplitude, que eles conseguem ter segurança, estradas bem formalizadas, bem estruturadas e que eles podem ter apreciação de arquitetura ou fazendas que são antigas e históricas na própria visualização do caminho mesmo. Até é uma vontade da Prefeitura ser reconhecida como uma cidade que bem recepciona os ciclistas e que tem essa quantidade de trilhas que, além de serem sinalizadas, são trilhas bonitas também. É uma vontade da Prefeitura. Exato. A gente trabalha todo o desenvolvimento 360 do turismo. Então, a própria utilização como turismo e economia, a própria utilização com o ciclista, ele automaticamente vai reverberar no marketing e na divulgação do turismo em si.
A história ferroviária também é muito presente no município, que tem o nome de Sales Oliveira em homenagem ao antigo presidente da Companhia Mogiana, Francisco de Sales Oliveira. A unidade, localizada bem no centro da cidade, atualmente é um espaço de cultura, mas dê uma olhada nesse outro prédio localizado na área rural. A antiga estação Guaiuvira guarda referências do tempo que o trem ainda apitava por ali. Pisque os olhos, tire a cor da tela e a gente te leva numa viagem no tempo. Essa foi a minha sensação ao entrar aqui. Se a gente se permitir, dá para voltar no século passado. Quando começa essa história? Sim. Desse espaço? 1899. A história da fazenda, Isso. inclusive tem relações com a própria história da realeza portuguesa. Sim, é muito antigo, né? Os parentes, bem mais no passado, vieram de Portugal, né, para essa região e se instalaram aqui em Sales Oliveira, onde aqui ainda era município de Jardinópolis, né? Quarta ou quinta geração da sua família. Isso, é. Agora, e a estação chega quando? A estação chega em 1900, né? Aqui foi inaugurado antes de Sales Oliveira e era uma região muito produtiva de café, né? E aqui onde tudo se inicializou, né? E a grande função do trem aqui era levar pessoas ou escoar a produção do café? Sim, escoar a produção de café, mas era também aproveitada pelo transporte de pessoas, né? Muitos imigrantes que vieram e se estabeleceram nessa região também, através da linha férrea. Porque quando a gente olha hoje ao redor da estação, é fazenda para todos os lados. Assim já era no passado. Sim, era, mas eram poucas, né? De porte maior. Poucas grandes fazendas. Grandes fazendas. E aí eram essas pessoas que usufruíam desse espaço para poder chegar na fazenda, sair da fazenda, e os fazendeiros para poder escoar o café. Sim, sim. Arquitetonicamente ela está preservada. Tá preservada. Essa aqui a família vem preservando há muitos anos, né? Foi feita uma união e vem sendo feita a manutenção dela sempre. E esse carinho especial com essa história, com a arquitetura, vem também das tradições? Vem, a infância nossa também foi toda aqui. Quantas vezes, né? Passava-se aqui a Maria Fumaça, a gente via, era muito interessante, muito mesmo. Algum projeto para esse espaço? Olha, por enquanto não, é só a preservação mesmo, né? Ficou aqui um bem tombado, né? Nossa parada para o almoço foi bem rápida. Apreciamos um peixe à parmegiana maravilhoso no pesqueiro Santa Rita. E por falar em peixe, logo na sequência fomos conhecer a Sueli, profissional da área de piscicultura, proprietária de uma fazenda de peixes. Parece estranho, mas é isso mesmo. Ela fala com tanta paixão sobre o trabalho que não tem como não se encantar. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de repente, criar peixes aqui na sua propriedade. Essa propriedade é adquirida para isso, mas a história começou antes. Eu terminei a faculdade, eu trabalhava em engenharia química e numa das indústrias que eu prestava serviço, eu conheci a área de peixes dele, que era por acaso. E nessa época eu li uma matéria que vinha da França falando de uma empresa que tinha os peixes na saída da água. Então, na estação de tratamento de esgoto seria, eles tinham uma piscicultura, uns peixes, não era uma piscicultura comercial, mas tinha lá uns peixes para as pessoas verem que ali eles devolviam a água com a mesma qualidade que ela entrava na indústria. Achei maravilhoso a ideia de implantar, principalmente, começou ali. Foi um insight ali naquele momento? Foi. Aí, isso era na Olma, de Bebedouro, hoje até não existe mais. Aí o pessoal abraçou a ideia. Falou, não, se é assim... E eu trabalhava justamente no tratamento de água lá na empresa. Aí eles gostaram da ideia e começaram a fazer lá também. E daí, eu gostei tanto que eu resolvi fazer daquilo o meu trabalho. Aí um produtor lá, um fazendeiro, gostou da ideia e ele tinha uma fazenda no Tocantins, me convidou para ir para lá. Uau, aí você foi longe. Aí eu fui longe. Daqui de Morro Agudo, Orlândia, eu fui para Tocantins. Isso. Criar camarão. De lá, a partir do camarão, nós começamos com peixe também. Reprodução e venda de alevino. Daí eu resolvi voltar para casa. E vim para o município de Sales Oliveira de volta.
Legal chamar Salles de casa, né? de casa. Nossa, para mim é fantástico. E imediatamente de volta para casa, você começou o Projeto Peixe. Comecei aqui. Nós compramos esse pedaço e também uma alegria gigante, porque meu pai estava na cidade, mas ele gostava mesmo da roça. Aí voltamos todo mundo para a roça, né? Para cá. Meu pai super feliz, porque os amigos dele também estavam, na maior parte, em Salles. E começamos aqui, justamente, aqui era um pasto, não tinha casa, não tinha nada. Fomos fazendo de pouco. Agora ensina a gente um pouquinho esse processo de cuidar dos peixes. Como é que começa e como é que termina, né, a sua trajetória? Sim. Na piscicultura, eu tinha que escolher uma coisa que rendesse um pouco mais em menor espaço, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma coisa grande. Então nós compramos aqui. Quando nós compramos aqui, meu dinheiro também não dava para começar, implantar tudo e fazer rodar. Daí eu arrumei uma parceria com o finado Laerte Alves em Ipuã. Eu trabalhava lá, produzia tudo que eles precisavam e o excedente eu trazia para mim. Aí foi que nós começamos a vender alevino aqui. Então, cuidar dos peixes é arraçoar, fazer análise de água, cuidar da água, pegar os peixes para venda, né? Reprodução, pegar os peixes para induzir, tirar os óvulos, fecundar, fazer alevino. A nossa venda é só de alevino, a forma jovem do peixe. Então é isso, meu pai adorava tudo isso. Ele trabalhava, levantava já cuidando e escurecia cuidando, sabe? Ele me empurrava até. Meu pai era, além de muito inteligente, ele era fantástico. Ele fazia de tudo, cabeça Qual é a mil. sua matéria-prima? O que você compra para o seu processo? Hoje você já não compra, você já consegue reproduzir internamente? Não, nós trabalhamos, o carro-chefe nosso é a tilápia, que é o maior peixe produzido no Brasil, né? E a tilápia, ela tem que ter um melhoramento genético. Então, nós não fazemos aqui. As matrizes nossas vêm da UEM, Universidade de Maringá, ou da Ipagre de Santa Catarina. Então, uma vez cada 2 anos, a gente busca lá as sementes para virar as matrizes dos nossos peixes aqui, né? Os reprodutores. E do restante a gente faz aqui. A gente faz essa sementinha aí virar a matriz, cuida, reproduz, até que o peixe seja economicamente viável, né? Produzindo. Porque uma hora ele fica muito grande, dificulta a gente pegar e os ovos vão diminuindo a quantidade, porque vai crescendo o tamanho do ovo, né? Mas em quantidade diminui. Então a gente substitui. Então a cada 2, 3 anos a gente substitui o plantel todo. Nesse momento de substituir, qual é a destinação do peixe grande? Sempre tem gente esperando para comer essas matrizes. São os amigos, os parentes, né? Nós mesmos. Então é circulação interna. É interna. Porque seu negócio mesmo é vender ele pequenininho para crescer. E aí ele cresce onde? Nos pesqueiros? Nas fazendas. O pessoal compra aqui, engorda e vende ou para frigorífico ou para os pesqueiros. Tá. Né? Nós direto não vendemos, porque o tamanho máximo que a gente vende é 12, 15 centímetros. Então, quer dizer, daqui vai para um outro fornecedor que vai abastecer tanto o mercado consumidor da carne do peixe como o pesqueiro. O pesqueiro, exatamente. Dá uma noção de quantitativo para a gente. O que é uma grande produção, uma pequena produção? Qual é a sua produção? Nós somos pequenos. A gente produziria até mais, mas as nossas vendas de tilápia, que é o carro-chefe, nós vendemos 400 mil alevinos por mês. Os outros peixes é menor quantidade. A gente solta no rio, faz peixamento de rio, 200, 250 mil alevinos por ano. E a venda desses, mais uns 500 mil por ano. E isso a gente trabalha muito bem. A gente produz tudo isso porque trabalhamos. A tua metodologia, você já azeitou bem direitinho, Já. E aí você consegue alta produtividade com pequeno espaço. E os processos. Sim. A gente foi melhorando, implantando processos. Aí é sua habilidade técnica. É. A gente foi melhorando, implantando processos novos para aumentar a produtividade no espaço que a gente tem. E aonde você circula seu produto final? A região toda, um raio de 150 quilômetros, a gente vende todo esse peixe. Só que busca aqui, nós não temos entrega. E quanto você produzir, quanto você vende? O negócio é garantido, a gente porque nem entre faz... demanda e necessidade, está tudo certo Tá nesse tudo mercado. certo, graças a Deus. E não tem muitos outros produtores nessa região, tem?
Muitos outros não. Tem alguns, mas sinceramente a competição é até pequena, porque eu acho que a demanda é um pouco maior do que a oferta, né? Sueli, mas como é que você atinge essa produtividade? Essa produtividade para nós hoje é com uma tecnologia que tende a ser bastante comum daqui para frente, porque para aumentar a produção, segundo o Avimelec, inclusive, que é o cientista, né, que desenvolveu esse processo, só com essas tecnologias é que vai se conseguir aumentar alimento no mundo. Hoje, por exemplo, a gente consegue produzir o mesmo volume nesse sistema que a gente usaria, por exemplo, 1.000 litros por hora. Então, a gente está numa economia de água muito grande, né? E aí aumenta a produção naquele espaço. Então, com um espaço bem menor, com uma quantidade de água bem menor, reduzida, que a gente reutiliza, não é nem reutiliza, a gente trabalha a mesma água por mais de ano. Então, é um sistema econômico e ambientalmente correto e que dá uma produtividade muito maior no mesmo espaço. A gente chega a trabalhar com 60 quilos de peixe por metro cúbico de água, produzir 60 quilos de tilápia por metro cúbico de água. Esse Isso número, é fantástico. para quem não conhece, é um número grande. Grande, gigante. Ele é muito bom. E quanto te faz feliz trabalhar nisso? Ah, bastante. É o que eu gosto de fazer hoje. Você escolheu, graças né? a Você está Deus. fazendo o que você Escolhi. escolheu fazer. Sim, graças a Deus tive Quantos essa anos, oportunidade. então? Porque a gente falou todos os trajetos, mas não colocou isso na linha do tempo. Na linha do tempo. Eu estava na faculdade ainda, saindo da faculdade, quando eu comecei, eu terminei com 22, 23 anos. Estou com 65, então faz 42, né? 42 anos nesse... Trabalhando com isso. Trabalhando com peixe. Indo e vindo de uma propriedade a outra, passamos pelo centro da cidade várias vezes. Em uma delas, esse prédio todo cor-de-rosa chamou a atenção, tanta que pedimos para conhecer. É uma tradicional venda de secos e molhados, aquelas que vendiam de tudo um pouco. A arquitetura, as prateleiras altas de madeira, a placa ainda exibida, mesmo que como peça de antiguidade, tudo remetia ao passado. Como o dia estava muito quente, aproveitamos para tomar um guaraná de garrafa grande, daqueles que lembra a infância. Do outro lado, mas bem perto, paramos no Bar do Tonho. Ele é famoso por fazer o melhor frango a passarinho que uma pessoa já comeu. Também é um daqueles botecos bem característicos que tem tanta coisa para vender que parece ser difícil encontrar o que se quer. Mas o Tonho, que não quis gravar, disse que acha tudo, é só pedir. A gente até que pensou em pedir um frango a passarinho, mas não estava na hora e saímos com água na boca. O Tonho prepara mais de 1.300 quilos de frango no mês. É muito, né? Cidade que tem muita área rural precisa ter um sindicato ativo, por isso paramos para uma conversa com a presidente Beatriz. Quando a gente pensa no campo, a gente pensa também em todas as possibilidades de potencializar. Uma das relações possíveis é o campo com o seu sindicato. Beatriz é presidente do Sindicato Rural aqui no município de Sales Oliveira. Como é que vocês conseguem essa interatividade de ganhar potência naquilo que já é produzido no campo? Então, a gente procura dar valor à matéria-prima, que muitas vezes é considerada como sobra também, ou excedente de produção. E aí a gente entra com os cursos do Senar, possibilitando aos associados, aos familiares, oportunizem a matéria-prima e empreendam, fazendo disso uma atividade e um lucro, né? Temos como exemplo aqui, Sales Oliveira é a cidade da palha, né? As sobras da palha, que muitas vezes ela é usada na manufatura da palha, feita, disponibilizada e muitas vezes é jogada no lixo, né? E esse lixo, que forma nós podemos dar valor? Ao artesanato. Essa técnica, que é a técnica do trançado, ela utiliza muita palha, que é a espiga inteira. Mas nós temos na parte das flores, na parte das bonecos, as sobras que podem ser recortadas e
de acordo com o talento de cada artista, dado forma, né? Na verdade, das você está artes. trabalhando nas duas pontas, né? Sim, Você da está com o produção. olhar na sustentabilidade, Isso, né? Na exatamente. recuperação, no uso adequado, na não produção do descartável. Você tem exatamente. toda uma pegada sustentável, ambiental de um lado, Isso. né? E de um outro lado você tem uma potência criativa que pode virar negócio. Pode Exatamente. ser só o entretenimento de quem faz e tá tudo bem, mas também pode virar um negócio porque tem beleza. Isso nós estamos falando da palha, mas também com o lado da produção de hortaliças, frutas, né? Nós tivemos um curso aqui, acho que vocês foram lá na Rose, processamento de morango, né? Que ela cultivou o morango, produziu o morango e agora está dando valor fazendo processamento, geleias, bolos, doces. Outro dia ela fez um estrogonofe de morango e muita coisa. Tudo isso o Senar vem dando essa oportunidade, trazendo as técnicas para que as pessoas se aperfeiçoem e possam gerar renda para suas famílias, né? Fora isso, nós temos a linha da formação profissional, o sindicato também atua muito, principalmente na nossa área, que também é a segunda economia nossa, é a cana-de-açúcar, tanto dentro dos cursos de mecanização, para jovens principalmente, dando uma possibilidade deles ingressarem no primeiro emprego, já com uma formação de operador de máquinas e outras coisas que a gente tem aqui. Bem, a Beatriz fala em nome do sindicato, mas a Carla fala em nome do artesanato. Carla, como é que você se interessou por esse tipo de artesanato? Teve o curso do sindicato, né? A Natália, a Beatriz me convidaram para fazer. Fui fazer esse curso, eu sou artesã, artista plástica não formada, já fiz N coisas, mas nunca imaginei trabalhar com a palha, né? Veio a professora dar essa aula pra gente, que tinha a bucha, outras coisas, casquinhas de ovos, tudo, e tinha a palha. Eu me interessei mais pela palha, até por ser uma matéria-prima aqui da cidade, né? E comecei a fazer algumas coisinhas, tentando, brincando, né? Nem se levando tanto a sério. E fui produzindo peças, e peças, e peças, as pessoas foram se interessando e eu fui pesquisando mais sobre isso. No México tem muita coisa, muita arte maravilhosa, né? Fui pesquisando vídeos, aprendendo cada vez mais e tá na produção dos bonequinhos de flores, santos, terços. Cada vez eu estou tentando produzir mais coisas, mais peças. E você consegue circular mesmo como uma produção comercial? Sim, sim. Eu estou indo para feiras fora, né? Tem as feiras aqui também da cidade, fora encomendas, os pedidos das pessoas que vêm na internet. Eu tenho o Instagram, criei o Instagram da Miau, que é a produção artesanal dessas peças, né? E tá indo, assim, é uma coisa que realmente me surpreendeu, né? E eu utilizo uma matéria que é de descarte da cidade, que os palheiros usam para fazer o cigarrinho de palha, né? Então eu uso o último descarte deles, o que realmente vai para o lixo. E aí você já tem uma parceria com eles, passa recolhendo? Não, eu amigos? Eu pego de pessoas que trabalham para eles. Tá. Tem uma vizinha minha que dobra a palha do cigarrinho e ela me fornece de sacos esses restos, até ela tem o cuidado, porque muitos às vezes colocam até descartes de lixo junto, tudo. Não, ela tem o cuidado de passar para mim a parte limpa, né, vamos dizer assim. E assim, eu vou reutilizando o que eu posso. Esse presépio, por exemplo, é criação sua? Sim. E essa foi uma experiência já incrível. Ano passado, já, né? A Beatriz me convidou, levei um susto inicialmente, né? Produzir um trabalho tão grande assim logo no comecinho. Eu tinha feito o curso em outubro, se eu não me engano. E para novembro já a produção de um presépio assim. Isso significa que deu tudo certo, né? Você se adaptou certo. Com a arte e a produção ganhou significado e tem referência, tem identidade, né? Tem uma relação identitária com a cidade. Sim, e virou uma paixão, porque eu curti cada peça que eu fiz. Minha filha me ajuda muito também, né? Não quer ir para esse lado, mas é uma artesã de mão cheia. Os bichinhos é parte dela. Ela me ajudou a fazer todo esse trabalho que são pedacinhos de palha recortadinho, o mosaico que a gente fez no fundo,
né? Eu tenho uma bela ajudante também, né? E eu fui me apaixonando por cada pecinha. Eu falo que minha paixão desse presépio é o anjo e os 3 reis magos. No geral, tem alguma Né? favorita? Estou vendo que tem uma aqui bem interessante, bem colorida, né? Sim. Que aqui é uma figura Uma bruxa. Essa aqui, uma semeadora. Tem preferida? Olha, eu sou muito devota de Santa Rita. Então ela, assim, é todo um cuidado especial em fazê-la, porque, né, toda devoção. Deixa eu pôr essa aqui, peraí. E é a santa padroeira da cidade de Sales Oliveira, né? E a Frida, que foi as peças que eu comecei a pegar de vídeos do México, que é muito colorido, né? Muitas da minha inspiração é essa parte colorida dos vídeos, as coisas que eu fui vendo mexicanas, né? Porque eles usam muitas cores, então fica muito bonito. E a gente tem todo o processo de estar tingindo a palha, de chegar numa cor. Quando as pessoas me encomendam, eles falam assim, mas eu queria exatamente assim. Eu falo, gente, depende, se for colorida, não tem como, porque às vezes, que nem um anjo, aquele azul, eu não consigo chegar nem sempre naquele azul. A palha, ela tem essa dificuldade. Tem vontade própria. Né? Isso! Então fica difícil chegar numa peça exata. Fora também a produção, que eu não consigo fazer em larga escala uma peça igualzinha. Elas são únicas mesmo, eu vendo peças únicas. Nosso passeio por Sales terminou. E com ele essa segunda temporada do Ligados pela História. Visitamos 15 cidades dessa vez. Só para lembrar, começamos por Santa Rita do Passa Quatro, com seu conjunto imenso de fazendas históricas. Passamos por Cravinhos, do café ao vinho. Fomos a Santo Antônio da Alegria, onde nos aventuramos em um delicioso passeio de quadriciclos. Depois paramos em Jardinópolis, com destaque para Jurucê. Então seguimos para Cajuru e vimos aquele moinho bicentenário. Seguimos para Batatais, do café à cachaça, com muitos aromas. Fomos lá mais longe até Mococa, paisagem cultural do café. Voltamos para Ribeirão Preto, onde nos surpreendemos com lugares contemporâneos e históricos. Apreciamos a Cachoeira do Esmeril, em Altinópolis, almoçamos à moda italiana em Cássia dos Coqueiros, vimos muitos pescadores dos bons em Pitangueiras, rezamos na Capela da Cruz do Val, em Nuporanga. Visitamos o Museu de Carros Antigos em Orlândia, passamos um dia maravilhoso em São Simão e terminamos em Sales Oliveira. Foi lindo viajar com vocês e até a próxima temporada.